Olá a todos! Biologia é a ciência que estuda a vida e os organismos vivos. Podemos dizer também que é a ciência responsável por estudar a vida em todos os seus aspectos. A biologia celular, ou citologia, é o ramo da biologia que estuda as células. A citologia desenvolveu-se como ciência quando, em 1665, o cientista inglês Robert Hooke, o pioneiro nas pesquisas com células, cortou um pedaço de cortiça e observou ao microscópio. Ele notou que existiam compartimentos, os quais ele denominou de células. É neste contexto que se insere o exame de Papa Nicolau, indispensável para a saúde da mulher. Quem vai ajudar a explicar esse exame importante para a saúde feminina, bem como outros exames, é Mari Migliato Reder, citologista na cidade de São Carlos, com mais de 20 anos de profissão. Mari é graduada em Biologia, com especialização em Citologia Exfoliativa. Bom, Mari, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada por ter aceito o nosso convite para falarmos sobre um assunto tão importante para a saúde da mulher. Sem dúvida, Maria Zilda, eu que agradeço o convite e parabenizá-la, né, por esse programa. Obrigada. E vamos começar dizendo o que é a biologia celular ou citologia e qual a sua importância. Sim, a biologia celular ou a citologia é um ramo da biologia que estuda as células, né, e as suas organelas, e para benefícios e malefícios, né, você consegue detectar os problemas que existem, né, e contudo está fazendo com que tenha assim muita evolução, né, nesse aspecto. Como você mesma disse, né, tudo se iniciou através da descoberta do microscópio, né? O microscópio foi um aparato que serviu para desenvolver muitas técnicas, né? E mais para frente, um pouquinho, descobriu-se o microscópio eletrônico, e o microscópio eletrônico conseguiu, né, fazer com que aprimorasse mais os estudos, né, fazendo com que descobrissem as doenças, tanto em animais como nos vegetais, inclusive, né, e até mesmo nos vírus. E como a citologia contribui na prevenção de doenças? Assim, a citologia, como eu mesma disse, com o desenvolvimento, né, com a tecnologia, foi possível descobrir-se as doenças, né, porque você aprimora a célula e aí você consegue detectar as doenças através dali, né. São muitas técnicas, né, desenvolvidas, então isso facilitou muito o nosso trabalho. O exame de Papa Nicolau, ele é considerado o principal método preventivo de previsão de doenças no colo uterino, né? Sim. E o que ele previne e o que ele detecta? Assim, a principal estratégia para descobrir, né, o câncer do colo uterino, né, é o rastreamento, seria o diagnóstico do Papa Nicolau, né? Ele é um principal, principalmente no Brasil, que hoje em dia é o 4º câncer que mais mata. Então, assim, é muito importante que se detecta, né, esse problema, e é muito simples, é um exame muito simples, né, é acessível a toda a população, inclusive, né, então isso facilita bastante. Onde são realizados esses exames e quem deve fazê-los? Sim, esses exames são realizados em consultórios médicos ginecológicos, né? Tanto o médico ginecologista como outro profissional da saúde, no caso um enfermeiro, também pode coletar os exames, tá? Ele é simples, indolor, é importante que a paciente não tenha tido relação sexual dentro de 48 horas. Sim. É importante também que ela não tenha utilizado duchas ou coisa assim, tá? E também não esteja menstruada. Entendi. É bem legal isso. E é simples, né? É muito simples e facilita bastante o nosso trabalho, né? E de que forma que esse exame ele é feito? Assim, qual que é a técnica utilizada? Você pode explicar o passo a passo? Ah, sim. Na verdade, você havia me perguntado também quem deve fazer esse exame, Isso. né? Voltando, então. Na verdade, as pacientes
Por protocolo, digam-se que a partir dos 24 anos até os 65 anos de idade. Sim. Mas, na verdade, a gente sabe que tendo a primeira relação sexual, já é interessante, já é aconselhável que a menina já faça o primeiro exame de Papa Nicolau, certo? Sim. E assim, também tem outro revés, que eles falam que é até os 65 anos. Mas hoje em dia, Maria Zilda, com esse mundo moderno, a gente sabe que as pacientes têm tido relação na sua vida, na terceira idade. É muito comum hoje, o mundo tão moderno, não é mesmo? Então, é muito tranquilo que isso aconteça, né? Então, a gente, assim, colocamos como prioridade, obviamente, os pacientes que tenham relações com mais de um parceiro, muitas vezes. Sim. Porque, por incrível que pareça, Maria Zilda, você não vai acreditar, mas existem, pela Anvisa, mulheres que tenham acima de 2 parceiros no ano são consideradas promíscuas. É impressionante, incrível, né? Mas assim, a gente sabe que isso não é verdade, né? Mas assim, a rigor seria dessa forma. Então é importante, sim, que as pacientes tenham... Se cuidem, né? Também tem outra coisa que, por exemplo, pacientes imunossupressoras, pacientes, não exatamente as que possuem o HIV, que são portadoras do HIV, mas também pacientes que tenham uso de corticoide, pacientes que tenham sido passadas por transplantes, que tenham sido transplantadas, então isso é legal que elas façam. Todas de repente isso. E também as que trabalham como isso como profissão, né? Então é importante pelo menos assim, de 6 em 6 meses que façam. Então, na verdade, assim, segundo a ANS, as pacientes acima de 65 anos, na verdade, que passam pelo processo, né, que tenham, por exemplo, relações sexuais posterior à data, que a idade normalmente que as pessoas colocam e impõem, né? Elas devem se cuidar, inclusive, e fazer também o exame de Papa Nicolau, entendeu? Porque às vezes falam, mas a paciente já é idosa, não tem necessidade de fazer o Papa Nicolau. Tem sim, é importante que faça, é importante sim. Além do exame de Papa Nicolau, que outros exames podem ser feitos tendo em vista doenças predominantemente femininas, Mari? Sim. Além do Papa Nicolau, também é importante que seja feita a cultura para a captura híbrida para o Papa Nicolau. É um exame que detecta o HPV. Porque, por exemplo, muitas vezes na própria lâmina do Papa Nicolau você não consegue detectar o HPV. Às vezes a paciente não tem lesão. Então você não tem como colher se o paciente não tem lesão. Sim. Mas ela pode ter o vírus. Ela pode ter tido uma relação sexual com uma pessoa há 20 anos atrás e o vírus está incubado nela, entendeu? Então, na verdade, ela pode sim ter o HPV, mas ela de repente, não desenvolveu, né? Ele esteja incubado. Aí é importante que seja feita, na verdade, a captura híbrida para o HPV. Só que é um revés, né? Na rede pública isso ainda não é possível. Então, para as pacientes que tenham acesso, é importante, se tiverem dúvida, né, procurar saber sobre isso, né? De repente, conversar com uma médica para ver se é necessário, né? Porque existe sim a possibilidade. Mas aí, no caso, infelizmente, para pacientes de baixa renda, infelizmente, o SUS ainda não disponibilizou. Não infelizmente. Então, você abordou a vacina do HPV, né? Qual a importância dela para as adolescentes, principalmente, né, para as adolescentes? Sim, é extremamente importante. Você imagina que o governo joga lotes e lotes de vacinas do HPV, porque os pais têm medo de levar os seus adolescentes, tanto meninos como meninas, viu? Mas por quê? Falta informação? Eu acredito que falta um pouco de informação. Eles acham que se você levar, por exemplo, o adolescente, porque o período, assim, em bula, é de 9 a 11 anos. Então, assim, pacientes com essa idade, eles acham que você vai estar estimulando a atividade sexual precoce. E não é verdade, né? E, na verdade, não é isso. Eu acredito que falta um pouco de informação mesmo. Por vezes, também, nós ouvimos falar sobre o HTA. E a maioria das mulheres não sabe o que é. O que é, então, o HTA?
Assim, HTA é a esterectomia total abdominal, né? Quando a mulher tira o útero, tira o colo do útero e o corpo uterino, né? Então, assim, também é importante que ela faça o exame, principalmente porque a partir do momento que você retira o colo do útero, fica a vagina, né? Aí a paciente pode ter, não vou dizer que tenha, mas se ela tenha vida sexualmente ativa, mesmo após uma determinada idade, ela pode contrair o vírus do HPV e futuramente pode ter um câncer de vagina. Então é importantíssimo que faça. Mas após essa cirurgia do HTA, ela ainda deve fazer o Papa Nicolau? Sim, deve, justamente por isso, porque ela pode contrair o vírus do HPV, porque o HPV ele é um foco importante para desenvolver o câncer de colo uterino. Muito importante todas essas informações para nós mulheres, né? Sem dúvida. Agora me responde uma pergunta um pouco mais pessoal. Por que você se decidiu se especializar nessa área da biologia? Ah, sim. Para mim sempre foi uma paixão a biologia. Sempre fui apaixonada desde criança. Sempre gostei. Então, assim, consegui realizar o meu sonho. Isso foi muito importante para minha vida. Até hoje, não trocaria de profissão. Jamais. Essa profissão, de alguma forma, em algum momento, ela impactou na sua vida particular? Ah, sim, sem dúvida, né? Porque daí numa dessa, vamos supor que eu trabalho demais, né? Então eu acredito que isso acaba atrapalhando um pouquinho a relação com a família. Às vezes a gente não consegue estar presente socialmente em todos os eventos. Então isso acaba atrapalhando um pouquinho. É muito mas trabalho. assim, mas a família entende, os amigos também, eles acabam entendendo, né? Mas quanto a isso não tem nenhum problema, não. Bem, nosso programa está chegando ao fim. E depois de tudo que nós conversamos sobre a saúde da mulher, a importância desses exames, né? Sim. Eu gostaria de deixar as câmeras à sua disposição para você passar uma mensagem ou uma orientação para o público feminino que nos assiste. Ah, sim. Antes disso, eu gostaria de mostrar. Porque claro. a gente usa, né, mais para as pessoas entenderem que o exame de Papa Nicolau, ele é utilizado com todos os produtos descartáveis, tá? A gente utiliza, por exemplo, vou abrir aqui para você ver. Esse é um espéculo, tá? Que é inserido, deixa eu mostrar para a câmera ver. É aberto, né, no colo da mulher. Aí a gente utiliza, né, a escovinha ou a espátula para colher o material, né? Certo. Deixa eu mostrar assim para você, para facilitar. Então, ele tá lá, abertinho, né? Entra na vagina, ele tá aberto. A gente faz um giro de 360 graus, né? Para chegar até lá no colo uterino. Certo? E aí, posteriormente a isso, a gente volta e passa na lâmina um esfregaço, entendeu? Muitas vezes, se você quiser colher a primeira parte, né? E depois utilizar uma outra lâmina para colher mais a fundo também pode. E depois ela é colocada, é passado um fixador e ela é colocada dentro de um potinho onde vai ser encaminhada para o laboratório. Perfeito. Então é muito simples, é um exame indolor que eu acho que vale muito a pena. Aí então, finalizando, né, eu acho que todas as mulheres deveriam procurar fazer esse exame. É um exame que estuda, né, a nossa saúde. A gente tem que se prevenir, sim, contra o câncer do colo uterino. E não somente contra o câncer do colo uterino, mas também o autoexame de mama, né, que eu acredito que é muito importante também, né. Todas nós devemos fazer, né, sim, principalmente. E acima dos 40 anos, provavelmente, ela já deve fazer a mamografia. Aí depende também, né, Maria Zilda? Vai muito também do caso, por exemplo, pacientes que tenham antecedentes familiares com câncer de mama também devem procurar um médico. Eu acredito que assim, a saúde da mulher no geral. Muito obrigada, Mari. Imagina, eu que agradeço. Corpo, mente e espírito estão interligados. Em cada um de nós, eles compõem um universo único e maravilhoso, que precisa estar em pleno equilíbrio. Busque bem-estar e colha saúde. Esta é uma citação de Beth Sires. Até o próximo programa.